Bom, para você que chegou um pouco depois e não recebeu o nosso primeiro boa noite, muito boa noite, seja bem-vindo a este lugar. Se você está vindo hoje a primeira vez neste encontro aqui, você é especialmente bem-vindo. Você que tem vindo já regularmente, continua sendo muito bem-vindo. Você que é da casa também, obviamente que a gente fica muito feliz toda vez que você vem, que você separa esse tempo, você reserva esse espaço na sua agenda para estar aqui conosco, cantando, ouvindo e falando a respeito de Jesus. Nós vivemos aqui por uma causa. Eu, particularmente, vivo por esta causa e eu tenho tentado inspirar pessoas ao meu redor a abraçarem esta mesma causa, viverem junto comigo para conhecermos a Jesus e fazermos Jesus conhecido todos os dias, todos os momentos, todas as oportunidades, aqui dentro e principalmente fora deste lugar. Então, seja muito, muito bem-vindo. Hoje, nós estamos no nosso último encontro desta série, Amanhã vai ser maior. Esta série, assim como a série que a igreja tem compartilhado aqui nos domingos pela manhã e à noite, foi inspirada por esse momento histórico do Brasil que parece-me que caiu bastante, parece que estamos num momento assim mais frio dessas manifestações, até porque ultimamente as manifestações têm sido manifestações com bandeiras partidárias e sindicais, e me parece que aqueles que se movimentaram no mês de junho nas ruas espalhadas pelo Brasil inteiro não estão abraçando a causa quando a causa é partidária ou sindical ou representa o interesse político especificamente de algum grupo, mas há uma movimentação, uma disposição a se movimentar em favor da democracia, em favor tornarmos íntegro o processo, as decisões políticas do nosso país. Mas você também é convidado a vir ainda no domingo, amanhã e no próximo, último domingo de julho, acompanhar esta série da igreja chamada Manifesto. A série aqui do Encontro a Mais, do Área Mais, nós temos o nome Amanhã vai ser maior. Quantos estavam no dia em que este grito foi consolidado no Brasil inteiro, aqui no Congresso Nacional? Quantos estavam presentes lá? Olha que legal. Rolou um vídeo no Facebook com o público presente lá à frente do Congresso, gritando esta expressão: amanhã vai ser maior. Eu quero que você pense hoje sobre o que está no coração, qual é a expectativa que está no grito de um grupo de pessoas, de uma multidão de pessoas, quando eles levantam a voz e dizem: amanhã vai ser maior. Quando a voz se levanta e ecoa nas paredes do Congresso, um número enorme de jovens com as mãos erguidas dizendo: amanhã vai ser maior. Esta frase, este grito, traz consigo expectativas. Traz dentro dele sonhos, ideais, uma luta pela qual jovens, e não só jovens, porque eu participei de uma das manifestações de maneira rápida, mas fui lá observar e tentar participar de alguma maneira, e eu vi que tinha pessoas de todas as idades. Eu vi bebês nos carrinhos sendo empurrados pelos pais, indo em direção ao Congresso para a manifestação. Eu vi pais andando com a sua filha, um pai andando com a sua filha adolescente. Eu vi pessoas da terceira idade, eu vi jovens, eu vi mulheres, eu vi todo tipo de gente para se juntar à frente do Congresso, como essa foto aqui mostra. Nesse dia invadiram a parte superior do Congresso, gritando: amanhã vai ser maior. Qual a expectativa dessa galera?
O que você que estava lá, foram 3 mãos que se levantaram aqui, o que vocês que estavam lá naquele dia, gritando isso daqui, o que estava no coração? O que ardia no coração de vocês para este grito? Sabe o que eu acho? Eu acho que quando nós levantamos a nossa voz dizendo amanhã vai ser maior, olhando para um movimento que busca a integridade política do país, a integridade dos nossos líderes, a expectativa é que isso surta efeito. É que este movimento se reproduza, se multiplique e realmente cause as mudanças que eu e você esperamos no país. Quando nós gritamos amanhã vai ser maior, nós estamos gritando a expectativa de que a nossa união em favor de uma causa, que isso surta efeito. Que isso não seja simplesmente uma história contada pelos nossos netos e bisnetos ou estudada por eles nas escolas, mas que seja algo que realmente mudou a história daqui para frente. Que eles não estudem só o dia em que as pessoas se reuniram na frente do Congresso, gritando amanhã vai ser maior, mas que eles estudem o efeito disso na história. Como isso mudou o curso do país, como isso mudou o curso da nação. Eu creio que essa é a expectativa de quem estava lá gritando. É a minha expectativa mesmo, não estando lá no dia que gritaram. Mas no dia que eu vi esse vídeo no Facebook, e eu me arrepiei todo ouvindo aquilo, no meu coração se acendeu essa paixão, este desejo ardente de querer ver que isso que aconteceu no nosso país em um momento se torne algo que mudou a história da nossa nação. Mas eu quero falar com você hoje sobre essa expectativa de mudar a nação, essa expectativa de mudar a realidade do nosso país, se há também um engajamento pessoal para a mudança. Sabe por quê? Porque nós só mudamos a realidade de um país quando nós mudamos a nossa própria realidade pessoal. Nós só mudamos a história de uma nação quando nós estamos dispostos a mudar a nossa própria história. Jesus, quando veio ao mundo, não veio simplesmente mudar a situação política, a situação social. Jesus não veio aqui pregar transformação política, social, econômica. Jesus veio aqui pregar a transformação pessoal, particular. Sabe por quê? Porque quando se transforma um coração, se transforma uma cultura. Quando se transforma uma vida, se transforma uma nação. Quando nós, pessoalmente, gritarmos para nós mesmos, amanhã vai ser maior, amanhã vai ser melhor. Quando nós gritamos isso para nós mesmos, é assim, é aí que a mudança de fato começou. E eu quero trazer hoje você para esta reflexão. Reflexão se esse grito é o meu grito, o seu grito, para a mudança ao nosso redor. Antes, tem que ser o grito, o meu grito, o seu grito, para a mudança dentro de nós. Para as expectativas a respeito de nós mesmos. A respeito da nossa própria história. Quero conversar com você sobre esse termo aqui. Patriotismo. No nosso país, esse termo é um termo que gera bastante controvérsia. Eu vou te explicar por quê. E espero que você concorde comigo. Historicamente, o momento em que a democracia se expressa da maneira mais clara e evidente no nosso país, é também o momento em que o maior entretenimento do nosso país se expressa também da forma mais contundente e visível. Todo ano que temos eleições, temos Copa do Mundo. Não é isso? Todo ano que temos eleições, temos Copa do Mundo.
E durante muito tempo foram criticados aqueles que entendem patriotismo como torcer para a seleção brasileira. Como se isso fosse uma depreciação do que é ser patriota, do que é a responsabilidade civil. Até eu mesmo, muitas vezes, me uni a essa crítica, a esse discurso. Hoje mais não. Hoje eu acho sim que torcer por uma seleção, seja ela de futebol, de vôlei, de basquete, de qualquer coisa, que está fora do país ou dentro do nosso país mesmo, diante de outros países, outras nações, outras federações, representando o nosso país, é sim, torcer por eles é sim uma expressão de patriotismo. É uma expressão de civismo, de compromisso com a nação. Mas alguns dizem que historicamente a Copa do Mundo foi utilizada, foi colocada, aliás, as eleições foram encaixadas e houve esse encaixe entre eleições e Copa do Mundo sempre no mesmo ano, porque alguns que são da teoria da conspiração, porque os políticos, os governantes queriam distrair os eleitores, para que os eleitores não tivessem muito tempo para pensar no que vão fazer quando tiverem o poder do voto. Os eleitores só pararem para pensar realmente em quem vai votar e quem vai ser o presidente, o governador, o deputado, o senador, apenas há 3 meses das eleições. Em 3 meses não dá para a gente construir uma consciência política. E talvez isso tenha um pouco de razão. Talvez exista um pouco de razão nisso. Mas nesse ano, diferente dos outros anos, neste ano que antecede o ano da Copa do Mundo, o prenúncio da Copa do Mundo, o prelúdio da Copa do Mundo, a Copa das Confederações, ao invés de entusiasmar pessoas para torcerem pela seleção brasileira, levantou um grito diferente de todos os anos que se passaram aí para trás. Um grito de esclarecimento, um grito de prestação de contas, um grito de pessoas dizendo, se vocês estão tentando nos ludibriar, nos enganar, nos distrair com esta iniciativa esportiva, vocês não vão conseguir, porque nós queremos ver mudanças no nosso país. Eu, particularmente, não agrediria o evento Copa do Mundo. Mas eu acho que é importante, sim, aproveitarmos esse momento em que o Brasil se reúne em torno desta celebração do esporte, aproveitarmos, sim, este tempo para reivindicarmos dos nossos governantes a lisura, a transparência, a honestidade que nós precisamos ter para que o nosso país vá bem. Mas eu quero que você pense na situação hoje do país, pense assim, que patriotismo, ser alguém responsável pela nação, ser alguém responsável pelo futuro do nosso país, não é simplesmente ir durante 2, 3 dias às ruas gritando, amanhã vai ser maior, chega de corrupção, fora alguém, fora outro alguém, alguém não me representa, outro alguém não me representa. Mais do que irmos para as ruas, gritarmos durante um período onde houve uma explosão de engajamento no nosso país, mais do que isso, é um engajamento contínuo. E eu encontrei essa citação de um homem que foi vice-presidente dos Estados Unidos, a definição do que é patriotismo. Ele diz, patriotismo não é uma breve e frenética explosão de emoções, mas uma tranquila e contínua dedicação de vida. Se nós queremos a mudança no nosso país, se eu e você, como jovens ainda, jovens esclarecidos, jovens muitos de nós aqui politizados, eu não estou nesse grupo politizado, mas eu conheço muitos jovens politizados e incentivo que sejam. Se nós queremos uma mudança real do nosso país, uma mudança definitiva do nosso país, não podemos viver de explosões frenéticas de emoções. Nós precisamos nos unir em torno de algo sereno, contínuo, dedicado, para nós vermos mudança. E isso se aplica perfeitamente também à sua vida.
A sua vida não vai mudar por causa de momentos de êxtase emocional, espiritual ou qualquer que seja. A sua vida vai de fato mudar. A sua vida de fato vai ser outra quando você entender que hoje, agora, começa uma caminhada tranquila, contínua, dedicada em busca de uma transformação que permaneça. Você quer que seu país mude? Sim. Você quer mudar? Quer? Você quer que o seu país mude? Eu sei que sim, mas a pergunta mais importante para você é: você quer mudar? Porque eu e você seremos parte da mudança quando formos mudados. E hoje nós vamos olhar para uma história, um momento histórico na Bíblia, um momento talvez até para alguns meio fantástico, meio fantasioso até. Para você que não está acostumado a ler a Bíblia, você não está acostumado com a linguagem da Bíblia, você não crê na Bíblia, você não crê em Deus como nós cremos, não tem problema. Você vai ler uma história que para você vai soar como uma história fantástica. Uma história que não existe, como Super-Homem, como... que mais? Essa não está muito para Super-Homem. Essa história está mais para... deixa eu ver. Qual é o filme que o cara via os anjos e os demônios? Constantine. Está mais para Constantine essa história. Você vai achar que você está dentro de um filme de ficção científica. Você vai achar que está lendo uma história fantasiosa. Mas eu quero que você veja, além desse momento que parece ser fantasioso, mas não é, é real, que você consiga ver que Deus deixou princípios, que Deus deixou para mim e para você ensinamentos que podem ser aplicados perfeitamente àquele que crê e àquele que não crê. Mas eu digo para você que se você crer, que se você aceitar hoje o convite de crer, isso vai fazer muito mais sentido. Vai deixar de fazer sentido somente para a sua vida, mas vai fazer sentido para todas as vidas ao seu redor. Vai fazer sentido não só para a sua história, mas para as histórias que você pode tocar. Vai fazer sentido não só para você, mas para a sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua nação e para o mundo. Você pode, crendo, ter a mudança não somente na sua vida, mas ser a mudança na vida de outras pessoas. Nós vamos olhar para a história, um momento da história de um profeta chamado Isaías. Isaías viveu provavelmente 700 anos antes de Cristo. E foi o profeta, essa informação é muito interessante, veja, e foi o profeta que falou mais a respeito de Jesus. Sabia disso? Ele viveu 700 anos antes do nascimento de Jesus. Antes da figura histórica chamada Jesus ter aparecido no mundo. Isaías viveu 700 anos antes e escreveu várias e várias vezes a respeito de Jesus. Ele era um profeta e ele ele previu a chegada de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, o efeito dessa morte na vida de todos aqueles que crescem em seu nome. Isaías era um homem patriota. Sabia disso? Na verdade, todo o profeta tinha um pouco dessa característica. Ele era um indivíduo patriota. Quando um profeta se levantava no meio do povo judeu, ele se levantava em favor da nação, em favor da manutenção daquela nação chamada Israel. Quando Deus chamava profetas para pregarem no meio do povo, chamava para que esses profetas abrissem os olhos do povo, para que o povo percebesse que o caminho que eles estavam trilhando ia
ia destruir a nação, ia trazer mal para a nação e poderia até arruinar definitivamente o futuro daquele povo. Isaías era um homem patriota. Era um homem que amava a nação dele, a nação chamada Israel. E o tempo em que ele viveu, o tempo em que ele foi chamado como profeta, ele profetizou debaixo de vários reinados. Se eu não me engano, 4 reinados. E todo o tempo dele, ele alertou o povo e os seus governantes a respeito dos seus erros, das suas decisões erradas, das suas escolhas equivocadas, dizendo: ei, acordem. Vocês precisam acordar porque o futuro é ruim se vocês não acordarem. O futuro da nossa nação é ruim. O futuro da vida de vocês, governantes, da vida de cada um de vocês, povo, não será bom. Quando nós pensamos em mudança ampla, em mudança de uma nação, nós tendemos a nos esquecer e pensar que a mudança do todo é só focada no todo. Mas o que a Bíblia nos mostra, no primeiro dia desta série aqui, que o Pedro trouxe a palavra, a Bíblia nos mostra que a primeira mudança que tem que ocorrer para que a mudança ao nosso redor seja real é a mudança dentro de nós. É a mudança em nós. Então vamos olhar para essa história. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser abri-la, no capítulo 6 do profeta Isaías. O profeta Isaías está um pouco depois do meio da Bíblia. Se você tiver com a Bíblia impressa, você mede mais ou menos o meio da Bíblia, abre, vai um pouquinho mais para a direita e logo você chega no profeta Isaías. Mas se você não quiser abrir a Bíblia, não tiver a Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar por aqui. E aqui nós temos um texto. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías está nos situando historicamente. Ele está dizendo: este momento que eu vou narrar, esta história que eu vou contar para vocês, ela aconteceu em um momento histórico, em um contexto político, em um contexto social, sob o reinado do rei Uzias. Eu era profeta e eu estava debaixo deste rei. Eu estava debaixo do governo deste rei. Mas no ano em que este rei morreu, na verdade ele não era profeta ainda, no ano em que este rei morreu, eu fui convocado. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos seguir. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez com este homem. O povo judeu, ele é acostumado a olhar para o rei de uma maneira muito especial, com uma reverência inigualável. E eles se submetiam ao rei de uma maneira fiel, cegamente fiel. Este homem diz: eu vivi debaixo de um reinado, mas no dia do meu chamado, eu vi o Senhor sentado em um trono. Eu vi o Senhor que reina acima dos reis. Eu, como um judeu, reconheço o meu rei. Eu, como um judeu, estou escrevendo aqui dizendo que estou debaixo de um reinado. Mas no dia do meu chamado, o Senhor me fez vê-lo como o que realmente reina. Como o dono de todas as coisas, acima dos reis. Eu vi o Senhor não simplesmente como o Deus indizível, porque o judeu até hoje ele não pronuncia o nome de Deus. Eu vi o Senhor não somente como aquele Deus distante de mim, como aquele Deus criador, como aquele Deus libertador, como aquele Deus de feitos fantásticos, mas eu olhei para Deus de uma maneira específica e especial. Eu olhei para Deus sentado em um trono como um rei. O efeito disso no coração deste homem. Deus está dando uma mensagem para Isaías, através da visão que ele teve. É como se Deus estivesse dizendo para este profeta:
você não vive em nome de reis como Uzias. Você vive em nome do Rei que reina para sempre. Você vive em nome do Senhor que está eternamente sentado em um trono. Se nós queremos caminhar no sentido de mudança para a nossa vida, uma das primeiras concepções que você precisa ter para a sua vida é quem é Deus. Como você olha e enxerga Deus? Ele diz, eu vi sentado num trono elevado, exaltado. A aba do seu manto, a parte mais baixa da sua roupa, enchia o templo. A roupa que Deus, na visão de Isaías, enchia todo o templo. A presença de Deus tomava todos os lugares. Então segue a visão. Aí você vai começar a ver como essa visão é bem louca. Os serafins, que são tipos de anjo, pairavam acima dele, cada um com 6 asas. Então, primeira coisa, se você pensa em anjo, loirinho, de cabelo enrolado, com um bumbum lisinho, e um arco e flecha assim, esquece, não é esse, tá bom? Os serafins pairavam acima dele, cada um com 6 asas. Eles tinham 6 asas. Era tipo o quê? Uma libélula. Libélula não é uma boa referência, né? Mas, cada um com 6 asas. Com 2 asas, cobriam o rosto. Com 2, cobriam os pés. E com 2 voavam, né? Tem que sobrar para voar, né, gente? Então, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Isso também tem um simbolismo muito profundo, mas hoje nós não vamos tratar disso porque não é o foco da palavra. Só quero que você veja a visão fantástica que Isaías teve. Deus sentado num trono, reinando. A figura de Deus tomava os espaços, todos os espaços do templo. Imagine você tendo essa visão aqui hoje. Deus sentado no trono e a roupa dele se estende e cobre todo este templo. Então ele vê anjos voando por cima dele, e esses anjos dizem algo. Eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos dos anjos. Eles estão dizendo: perfeito é o Senhor. Isaías, você não está diante de um homem. Isaías, você não está diante de um governante humano. Isaías, você está vendo o governante que governa com perfeição, com santidade. Quando os anjos repetem 3 vezes, Santo, 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 isso significa uma afirmação de perfeição. Eles estão dizendo, Isaías, o que você está vendo é a personificação daquilo que é perfeito, daquilo que não contém erro. Isaías, sua vida é governada por aquele que não erra, por aquele que não peca, por aquele que não se corrompe. Isaías, você se levantará como um profeta para gritar no meio do seu povo, não em nome de suas causas. Sabe, quando nós vamos para as ruas gritar pelo nosso país, nós primeiro olhamos para os nossos governantes e gera em nós uma insatisfação. Quando gera em nós uma insatisfação é porque nós estamos olhando para nós mesmos. E então nós gritamos em nome dessa insatisfação. Nós gritamos em nome de nós mesmos, em nome daquilo que nós queremos, em nome daquilo que nós esperamos. Mesmo que você diga, não, eu estou em nome da democracia, mas é o seu desejo. Porque se você não quisesse democracia, você não gritaria por democracia. Você fala assim, não, mas eu estou em nome da honestidade. Mas é porque você deseja isso. Porque você viu e desejou isso. Isso faz parte da sua bandeira pessoal. Tem outras pessoas que olham para os mesmos governantes que você olha e não sentem a mesma necessidade que você sente. Não sentem a necessidade da mesma mudança que você deseja. Aqui, Isaías olhou para os seus governantes, olhou para o seu povo,
Mas ao invés de logo depois ele ser levado a olhar para si mesmo, Deus o tomou e o fez olhar para ele mesmo, para Deus. Isaías não teve tempo para olhar para a sua insatisfação, para as suas expectativas. Ele olhou para o Deus que é santo, 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 que é perfeito. E os anjos seguem dizendo assim: a glória de Deus, deslumbrante, enche toda a terra. Deus não governa Isaías somente sobre a sua vida. Deus não governa Isaías somente sobre a nação de Judá. Deus não governa Isaías somente sobre a nação de Israel. Deus não governa nas limitações de qualquer governante. Isaías, Deus é o dono de todas as coisas. Isaías, você está sendo chamado, você está visualizando, você está contemplando aquele que é dono de tudo. Aquele que é dono de todas as coisas. O Senhor, Criador dos céus e de toda a terra. Isaías, o que você está vendo, nenhum homem, não é qualquer homem que vê. O que você está vendo é algo ímpar, singular e poderoso para a sua vida. Aí sabe o que acontece? Vamos seguir. Eles seguem dizendo, os fundamentos, Isaías diz, os fundamentos do templo tremeram ao som da voz dos anjos, e então toda a casa se encheu de fumaça. E sabe o que aconteceu com Isaías? Aí sim ele olhou para si. Quando nós gritamos por mudança, nós somos levados a olhar para o outro e depois para nós. Nós somos levados a olhar para o nosso país e depois para nós. Olharmos para os nossos governantes e depois para nós. Isaías não fez o caminho normal porque Deus não permitiu. E hoje, o meu desejo é que a gente também faça o mesmo caminho de Isaías. Ao invés de olharmos para o outro e para nós, ao invés de olharmos para o nosso país e para nós, ao invés de olharmos para os nossos governantes e para nós, para os nossos pais e para nós, para o nosso namorado para nós, para o nosso ex-namorado para nós, para o nosso noivo, marido para nós, ao invés de olharmos para as pessoas ao nosso redor, para fora de nós e depois para dentro de nós, nós olharmos primeiro para Deus. Conhecermos quem Ele é, como Isaías viu, como Isaías conheceu. E depois de contemplarmos a Deus, como vocês acabaram de contemplar junto com Isaías, pela narração dele, aí sim olharmos para nós. E o efeito disso é transformador. É poderoso. Porque depois de olhar para Deus, olha como Isaías se olha. Ele se olha e diz, meu Deus do céu, eu não posso ver isso. Só pode ser o dia do juízo. Para eu estar diante de tamanha santidade, tamanha grandeza, tamanha perfeição, só pode ser o dia da minha morte. Sabe o que ele diz? Ele diz, estou perdido. Ele viu Deus. Os olhos dele contemplaram a Deus. E a concepção dele a respeito de si, estou perdido. Poxa, isso pode ser difícil para você ouvir. Então preste atenção nisso. Nós somos acostumados a trabalhar dentro de nós sempre a exaltação daquilo que nos faz ser bons. Se você, por exemplo, já fez terapia na sua vida, o psicólogo, o terapeuta, ele sempre te incentivou a ver o que é bom em você. E toda vez que você chegou para baixo, toda vez que você chegou triste por alguma coisa que você experimentou, que você mesmo fez, o terapeuta diz para você, não, mas você tem isso de bom, você tem aquilo de bom, vamos levantar essa autoestima, cara. Vamos lá, campeão. Você supera essa. E nós somos acostumados a pensar que olhar para nós, olhar para os nossos problemas com sinceridade, vai nos fazer perder, vai nos fazer fracassar. Mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus
é loucura para os homens. Que a proposta de Deus para mim e para você, quando a gente entende, a gente fala assim, não, tá de brincadeira, não é possível. É isso? Não, não faz sentido. Não, isso é loucura. O apóstolo Paulo disse assim, prego Cristo e este crucificado. Se você fosse escolher um Deus para você adorar, para você viver em nome dele, você escolher um Deus que foi crucificado ou um Deus que não foi crucificado? Pense mesmo assim, de maneira sincera. Você que é cristão, deixe de lado sua teologia. Pense sinceramente. Duas imagens. Um Deus imponente, brilhante, poderoso, dizendo, me adore. O outro Deus magricelo, sangrando, semi-morto, sujo, fedorento, dizendo, me adore. Quem você ia adorar? É difícil mesmo. Nós temos uma tendência a gostar daquilo que é mais belo, daquilo que é mais confortável. Mas sabe, o processo de mudança verdadeira e definitiva começa quando nós encaramos com sinceridade, humildade e desejo de mudar os nossos defeitos, os nossos problemas. O que nós, normalmente, nós da igreja chamamos de pecados. Aquilo que fere a nossa natureza, a natureza que Deus nos deu, e aquilo que fere a natureza de Deus em nós. A conclusão de Isaías ao ver que ele contemplava a Deus foi, eu estou perdido. E aí ele começa a olhar para a vida dele, ele começa a recapitular a vida dele, ele começa a olhar para ele e para as pessoas próximas a ele, ele diz assim, ó, cada palavra que eu falei na vida era podridão. Soou como blasfêmia. Meu Deus, eu estou vendo o Senhor, mas a minha vida é uma vida de impureza. A minha vida não é digna de ver esse Deus. A minha vida não é digna de estar tão próximo de Deus. Eu não sou digno. E ele olha também para as pessoas próximas a ele, e ele diz assim, ó, e o povo com o que vivo fala da mesma maneira que eu falo. São palavras que corrompem, que profanam. São palavras que destroem a nós mesmos, que destroem a nossa nação, que destroem nossas famílias, que destroem nossos relacionamentos uns com os outros e com o próprio Deus. O jeito que a gente tem vivido tem nos afastado de Deus, e hoje Deus vem até mim e deixa que eu o veja. É porque eu vou morrer. Só pode ser. Não pode ter outro motivo. É porque eu vou morrer. Ele diz, agora, olhei diretamente para Deus, o Rei, o Senhor dos Exércitos. Está vendo como ele entendeu? Está vendo como ele entendeu a visão? A primeira visão que ele teve de Deus, Deus estava no trono. A segunda, os anjos disseram, Ele é o Senhor dos Exércitos. E Isaías entendeu, eu estou diante do Deus que é Rei. E não é qualquer rei, mas é o Rei perfeito. Eu estou diante do Deus que é o Senhor dos Exércitos. Mas aí agora acontece uma mudança. A mudança da graça de Deus. A mudança do amor de Deus sobre nós, sobre você, sobre mim, sobre Isaías e sobre a nação em que Isaías estava. Nós temos medo de olhar para os nossos problemas, para os nossos defeitos. Nós temos medo de encarar aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos envergonha diante de Deus, diante de pessoas. Aquilo que nos torna pessoas inseguras, tristes, imperfeitas. Nós temos medo, sabe por quê? Porque nós não olhamos além disso. O que virá quando nossos corações se abrirem como de Isaías, dizendo, eu não sou digno, eu não sou perfeito, eu não sou totalmente correto, Deus é.
Eu vi hoje. Ele é perfeito. Ele é eterno. Ele reina. Mas eu não sou perfeito. Então, quando Deus percebe esse coração, quando Deus olha para uma vida que se abre desta maneira, então um dos serafins voou até Isaías. Ele diz, voou até mim. A gente pensa que para ser aceito por Deus, a gente tem que ser perfeito, a gente tem que ser bonito, a gente tem que ser cheiroso, a gente tem que ser religioso. Não. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer de você perfeição. Deus não quer que você olhe para você mesmo e se exalte nas suas virtudes. Deus quer que você olhe para você mesmo e se entregue nas mãos dele, virtudes e defeitos, problemas e soluções, coisas admiráveis e vergonhosas. Ele quer você inteiro diante dele, sabe por quê? Porque se você se der inteiro para ele, ele vai até você. A presença de Deus vai se aproximar de você, não para te oprimir, não para te fazer mal, não para te envergonhar, mas para te restaurar. Ele segurava na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Você teria medo de uma brasa tocar em você, não teria? Eu teria. E às vezes eu e você temos medo do que Deus quer fazer conosco. Nós temos medo de que Deus toque em nossas vidas. Nós temos medo de que a mão de Deus toque em nós. O cuidado de Deus toque em nós. Porque Ele é tão santo, Ele é tão diferente de nós, que parece que a santidade dEle, a perfeição dEle vai nos ferir, mas não. Deus vem com aquilo que queima, aquilo que fere, aquilo que dói, aquilo que arde, e Ele toca. Toca a boca de Isaías. Ele diz, tocou a minha boca com a brasa, e disse, esta brasa tocou os seus lábios, e a sua culpa se foi. Ele está dizendo, seus defeitos se foram? Não. Você se tornou perfeito agora? Não. Ele está dizendo, a partir de hoje você vai olhar para as pessoas como superior a elas? Não. Você vai olhar para você mesmo como alguém livre, sem mais o peso dos seus erros. Que terapia, que nada. Graça. Precisamos crer nesta graça que toca em nós, mesmo quando nós estamos com medo, mas quando toca, nos livra, nos purifica, tira o peso de nós, apaga a nossa corrupção, o nosso pecado, aquilo que nos envergonha. Se você e eu queremos mudança para o nosso país, precisamos mudar a nós mesmos. A mudança começa em mim e em você. E para sermos mudados, precisamos olhar, sim, para o nosso país. Mas precisamos olhar para nós mesmos. Mas a partir de Deus. Porque aí olharemos para nós mesmos como quem realmente somos. Olharemos para as nossas necessidades como as necessidades que realmente temos. Olharemos para os nossos defeitos como os defeitos que realmente carregamos conosco. Mas ao mesmo tempo, Deus olhará para nós como aqueles que serão tocados por sua graça, por seu cuidado, por seu livramento. E eu disse para você que se você cresce, eu disse no início, que quando nós cremos, a mudança não acontece só em você, mas acontece através de você. E é assim que a história de Isaías, nesse momento, termina. Isaías está tendo uma experiência com Deus não somente para ser tocado nos seus problemas, nas suas dificuldades, nos seus pecados, mas Isaías está sendo chamado para viver por causas além de si mesmo. Viver por motivos além dos seus próprios interesses. Porque depois que Deus o purifica,
depois que a graça de Deus se renova na vida deste profeta, Deus diz: agora, Isaías, eu quero te usar. Agora, Isaías, a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Quem irá em nome de Deus agora, Isaías, mudar a realidade de uma nação? Isaías, quem se levantará agora e a voz ecoará através da história para a mudança e a conversão de uma nação inteira e seus governantes? Isaías, quem eu vou enviar, Isaías? Agora que você me viu, Isaías, agora que você me viu como eu sou, agora que você se viu como você é, e que o encontro de quem eu sou e quem você é te restaurou, te refez, te libertou. Isaías, agora eu preciso de alguém para mudar a história. A história pessoal e a história de uma grande comunidade. Quem, Isaías? E a resposta de Isaías é a resposta que eu desejo ouvir de você hoje. Que eu orei para ouvir de você hoje. É essa a resposta. Foi aí que eu respondi: eu irei. Eu vou mudar. Porque eu mudei. Eu vou restaurar porque eu fui restaurado. Eu vou amar porque eu fui amado. Eu vou tocar porque eu fui tocado. Eu irei. Eu irei. Eu quero ler para você o final do livro de Isaías. Traz essa Bíblia para mim, Samuel, por favor. Capítulo 61 do livro de Isaías. Do livro deste profeta, a história dele, a história da vida dele, a história do ministério dele. Ele termina dizendo assim. Não é o último capítulo, é o final do livro. Mas escute o que ele diz. O Espírito do Eterno, o Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas, as boas notícias aos pobres, curar os de coração partido, anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano da sua graça. A celebração da data em que Deus destruiu aqueles que nos destruíam. E consolou todos os que choram, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem, e entregar a eles flores de esperança ao invés de cinzas, mensagens de alegria ao invés de notícias de calamidade, um coração de louvor ao invés de um espírito angustiado. Quando nós fomos para as ruas gritar pelo nosso país, o nosso anseio é ver isso aqui no nosso país. Pobres sendo cuidados, pessoas sem esperança se enchendo de esperança, pessoas que choram sorrindo, pessoas que sempre perderam passando a ter. Mas isso só aconteceu na vida de Isaías. Isso só aconteceu na nação de Isaías. Porque Isaías mudou. Quando Isaías escreve isso, ele está olhando para este dia, dizendo: no dia em que Deus me tocou, Ele me chamou para mudar a minha nação, porque eu mudei. Talvez você ache que a nação esteja muito distante de você para ser mudada por você. Mas comece então mudando a sua situação pessoal, o seu estado hoje.
De alguém que não crê para alguém que crê. De alguém que mesmo crendo não se relaciona com Deus para alguém que se relaciona porque crê. Porque aí você vai mudar o seu coração, a sua vida. E aí você vai começar a ser alguém que muda vidas. E vai começar pela sua casa. Começar pelo seu namoro, pelas suas amizades. Vai começar pela sua igreja, para os que são da igreja. Mas precisa começar em você. Você precisa entender que algo precisa acontecer em você, a partir de você. Se você quer mudar, seja mudado. Se você quer transformar, seja transformado. Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Quero fazer um convite para você hoje. É um convite de coragem. De coragem não para você fazer o que precisa ser feito hoje, mas de coragem para você fazer o que precisa ser feito a partir de hoje. Eu quero convidar hoje você que deseja ser tocado para ser mudado. E ser mudado para mudar. Você entende que este chamado hoje é para você, é para a sua vida. Vem aqui à frente agora, se coloque de joelhos. Pessoas virão orar por você, virão orar pela sua vida, pelo seu coração, para que a mudança que está acontecendo em você seja a mudança que você vai causar ao seu redor. Se você quer isso hoje, vem aqui. Não demore, não perca tempo, não se distraia, não tema, não se envergonhe. Se você anseia por mudança ao seu redor, anseie pela mudança em você. Se você anseia pela mudança do seu país, anseie pela mudança no seu coração. Se você anseia pela mudança da história de um povo, anseie pela mudança da sua história. Chore pela mudança da sua história, da sua vida, da sua realidade, do seu coração. Oh Deus, Deus que foi contemplado por Isaías como Rei, o Rei eterno, o Rei soberano, o Rei sobre todas as coisas. Deus que foi contemplado pelo profeta como o Deus perfeito, o ser sem mancha, o ser sem pecado. Deus que foi contemplado por Isaías como dono de todos os exércitos, dono dos exércitos de anjos. Nós o invocamos aqui, Deus, para que como a brasa que tocou os lábios do profeta, hoje a Tua presença e o Teu Espírito toque estes jovens aqui de joelhos na Tua presença. Para que a mudança que acontece neles hoje, aqui neste lugar, seja uma mudança a partir de hoje, para mudanças ao redor deles. Para a mudança das suas casas, das suas famílias, para mudanças nesta igreja, para mudanças nesta cidade, para mudanças no nosso país, para mudanças ao redor do mundo. Oh Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O mesmo Deus que tocou em Isaías hoje, toca em nós. Muda-nos, Senhor, para que mudemos ao nosso redor. Transforma-nos, Senhor, para que sejamos instrumentos de transformação. Fala conosco, Senhor, para que a nossa voz seja a Tua voz.